Por trás da manchete sobre conflitos no Oriente Médio, atentados, ataques com drones, ameaças nucleares, existe uma história muito mais antiga e muito mais profunda. Você já parou para pensar por que o Irã está constantemente envolvido nas tensões da região? Por que esse país, isolado por sanções internacionais, investe tanto em armamentos, tecnologia militar e alianças com grupos extremistas? Seria apenas uma questão política ou existe algo maior por trás? E mais, o que tudo isso tem a ver com as profecias bíblicas? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma análise surpreendente que conecta o Irã moderno ao espírito do antigo Império Persa, um império que a Bíblia menciona em contextos decisivos da história sagrada. Vamos entender como esse mesmo espírito de conquista, agora aliado à ideologia islâmica xiita, está moldando uma nova ameaça global com implicações diretas para cristãos, judeus e todas as nações livres do mundo. Prepare-se, porque ao longo deste documentário, você vai descobrir como o Irã se tornou um império disfarçado, movido por ambições religiosas e territoriais. Vai entender por que os ayatollahs do Irã acreditam estar cumprindo uma missão divina e como essa missão pode culminar em eventos escatológicos descritos nas Escrituras. Vamos analisar os passos estratégicos que o Irã deu nas últimas décadas, desde a Revolução Islâmica de 1979 até a criação de um verdadeiro anel de fogo ao redor de Israel, utilizando milícias e grupos extremistas como peças num tabuleiro muito maior. Mas, acima de tudo, vamos refletir. O que a Igreja deve fazer diante de tudo isso? Qual o nosso papel como servos de Deus neste tempo de trevas crescentes? E antes de seguirmos, já quero te fazer um convite importante. Se você deseja crescer ainda mais na fé, aprofundar sua compreensão das profecias e se preparar espiritualmente para os últimos dias, então presta atenção nisso. Eu tenho uma indicação que pode transformar sua maneira de enxergar o mundo à luz da palavra. Clique agora no link que está na descrição deste vídeo. Descubra como mergulhar com profundidade no estudo das Escrituras, com orientação bíblica sólida e fundamentos que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Não adie isso, Deus está chamando um povo preparado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora mesmo. Ative o sininho e curta esse vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa mensagem e alcançar mais pessoas que, assim como você, desejam compreender os tempos que estamos vivendo. Ao final do vídeo, não esqueça de deixar o seu comentário. Quero muito saber sua opinião sobre tudo que vamos abordar. Agora, respire fundo. Prepare seu coração e venha comigo descobrir o que está por trás do renascimento imperial do Irã e o que isso revela sobre o cumprimento das profecias bíblicas. O Irã que conhecemos hoje não é uma nação comum. Atrás de sua fachada moderna e suas vestes religiosas, há uma alma imperial que nunca se curvou totalmente ao tempo. Estamos falando de um povo que foi, por séculos, o coração de um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Persa. De Ciro a Dário, de Xerxes a Artaxerxes, os persas dominaram territórios que iam da Europa Oriental até as fronteiras da Índia, passando pelo Egito e grande parte do mundo antigo. Eles subjugaram povos, construíram palácios, administraram com mão de ferro e foram personagens centrais de histórias bíblicas que envolvem o povo de Deus. Em livros como Esdras, Neemias, Daniel e Ester, vemos o Império Persa não apenas como pano de fundo, mas como protagonista nas mãos da soberania divina. E é justamente essa memória histórica que ainda pulsa no coração do Irã moderno. A Revolução Islâmica de 1979 não apagou esse passado, ela apenas o redesenhou. Os ayatollahs que assumiram o controle político e religioso do país souberam misturar com maestria o fervor xiita com a nostalgia imperial persa. Assim, nasceu uma nova identidade nacional. Um Irã que se considera não apenas herdeiro do Islã xiita, mas também herdeiro legítimo do poder da glória do antigo Império Persa. É por isso que, apesar das restrições econômicas e dos embargos, o Irã continua investindo pesadamente em tecnologia militar, em propaganda ideológica e em redes de influência que vão muito além de suas fronteiras. A ambição não é apenas religiosa, ela é geopolítica, imperial, messiânica. O Irã quer se tornar o centro de um novo califado xiita que reconstrua a dignidade dos tempos antigos e, ao mesmo tempo, submeta o mundo islâmico ao seu controle absoluto. Esse sonho de reconquista se manifesta em diversas frentes. Politicamente, o Irã se apresenta como uma força de resistência contra o Ocidente e a globalização americana. Religiosamente,
Ele se posiciona como o verdadeiro guardião da fé islâmica, em contraste com os regimes árabes sunitas, que são vistos como vendidos, corruptos e hereges. Culturalmente, o Irã investe pesado na revalorização do persianismo, no orgulho nacional, na narrativa de que foram eles, os persas, que preservaram a fé, a inteligência e a honra do Oriente. Mas tudo isso não seria perigoso se estivesse apenas no plano simbólico. A grande questão é que esse orgulho ancestral está agora aliado a uma teocracia radical e a uma doutrina de martírio que vê a guerra como meio legítimo de expansão espiritual. Portanto, quando vemos o Irã se posicionando com tanta força no Oriente Médio, tentando influenciar a Síria, Iraque, Líbano, Palestina e outros países, não se trata apenas de política. Trata-se de uma visão profética interna, de um povo que crê estar ressurgindo dos escombros da história para cumprir um destino. Essa visão de mundo, quando somada à capacidade militar crescente, ao programa nuclear em desenvolvimento e à aliança com potências como Rússia e China, cria um cenário perigoso, explosivo e absolutamente coerente com as advertências bíblicas sobre os últimos dias. Não é exagero dizer que estamos assistindo, diante dos nossos olhos, o retorno do espírito do Império Persa, agora vestido de turbante, mas com o mesmo desejo antigo de dominar os povos e se assentar no trono das nações. No imaginário popular, muitos ocidentais veem o mundo islâmico como um bloco homogêneo. Mas essa é uma ilusão perigosa. Dentro do Islã, existe uma divisão profunda, milenar, está entre sunitas e xiitas, dois grandes grupos que compartilham uma fé comum, mas seguem caminhos radicalmente diferentes. E nessa divisão, o Irã ocupa um papel central. Como principal representante do islamismo xiita, o Irã não apenas rejeita a liderança espiritual dos sunitas, mas despreza profundamente a cultura árabe que domina o mundo sunita. Os persas, herdeiros do antigo Império Persa, enxergam os árabes como um povo inferior, atrasado e indigno de liderar o Islã. Para eles, o centro legítimo da fé deve estar em Teherã, não em Meca. Os persas nunca aceitaram completamente o domínio árabe imposto após a expansão islâmica do século VII. Para eles, o Islã árabe representou uma forma de colonização espiritual que apagou parte da identidade persa. Com o tempo, ao adotarem a vertente xiita, os persas resgataram a ideia de que poderiam redimir o Islã, purificando da corrupção árabe e restaurando sua essência verdadeira. Por isso, o Irã desenvolveu uma teologia político-religiosa onde seus líderes são vistos como substitutos legítimos do imã oculto, uma figura messiânica aguardada pelos xiitas. Essa convicção dá ao Irã uma sensação de superioridade teológica e uma missão quase escatológica de confrontar e substituir os sunitas no comando do mundo islâmico. Assim, enquanto no Ocidente os líderes iranianos são vistos apenas como radicais religiosos, dentro do mundo muçulmano, eles se enxergam como salvadores do Islã. A verdade é que os líderes iranianos estão dispostos a negociar qualquer princípio doutrinário se isso lhes render influência, território e acesso às cidades sagradas do Islã. A Arábia Saudita, por exemplo, é um alvo central nessa ambição. Controladora de Meca e Medina, ela representa tudo o que o Irã despreza: sunismo conservador, alinhamento com o Ocidente e rivalidade com o projeto xiita. O plano não é apenas desestabilizar a região, é tomar o coração do mundo islâmico, é derrubar os regimes árabes sunitas e substituí-los por governos alinhados à teocracia iraniana. É transformar a guerra religiosa em guerra territorial. E a Bíblia, que nos ensina a discernir os tempos, já advertia que, nos últimos dias, nações se levantariam umas contra as outras, não apenas em guerras externas, mas em divisões internas que se tornariam instrumentos de julgamento e revelação. Em todo grande império, a arte da guerra não se resume ao confronto direto. Impérios verdadeiros sabem infiltrar, manipular, dividir, enfraquecer e depois dominar. E o Irã compreendeu isso como poucos. Através de uma estratégia meticulosa, silenciosa e implacável, o regime iraniano tem estabelecido o que analistas chamam de um verdadeiro anel de fogo ao redor do Estado de Israel, uma rede de milícias, grupos armados, movimentos radicais que funcionam como extensões indiretas do poder iraniano. É uma guerra psicológica, diplomática, espiritual e, ao mesmo tempo, é um cumprimento profético em andamento. Quando olhamos para Ezequiel 38, vemos uma coalizão de nações hostis cercando Israel, uma ameaça crescente vindo do norte e do oriente.
O anel de fogo iraniano não é apenas uma estratégia militar, é uma sombra profética se materializando no cenário geopolítico atual. Para entender a gravidade do que o Irã representa no cenário mundial, é necessário ir além das armas, além dos acordos políticos e além da diplomacia internacional. O verdadeiro núcleo de poder do Irã está em sua crença teológica radical. Uma crença segundo a qual cada decisão política, militar ou estratégica não é apenas fruto de cálculo humano. A teocracia iraniana não se vê como um regime comum. Os ayatollahs não se consideram apenas governantes. Eles se veem como os representantes diretos de Deus na Terra. Esse tipo de fanatismo é o que torna o Irã uma ameaça diferente de qualquer outra. Enquanto muitas potências globais tomam decisões baseadas em economia, alianças ou estabilidade política, o Irã toma decisões com base em revelações religiosas. É uma teocracia onde o martírio não é evitado, é incentivado. Onde morrer por uma causa política é, na verdade, ascender espiritualmente. Esse tipo de visão transforma qualquer conflito em uma cruzada espiritual. E ao colocar as decisões humanas no patamar de ordens divinas, o Irã se torna imprevisível, porque não se guia pela razão, mas pela fé distorcida. E mais uma vez, isso nos remete às Escrituras. Em Apocalipse capítulo 13, vemos a figura de uma besta que recebe poder para agir por um tempo, e com esse poder engana as nações, promove perseguição e se apresenta como um instrumento de juízo. E mesmo que o Irã não seja literalmente essa figura, ele representa um modelo de nação que age sob influência espiritual, cumprindo, consciente ou inconscientemente, um papel nas engrenagens do fim dos tempos. Diante disso, o que cabe aos cristãos não é o medo, mas o discernimento. O que o mundo vê como loucura religiosa, a Bíblia já havia anunciado como parte do cenário profético dos últimos dias. Enquanto o Irã consolidava suas alianças regionais, fortalecia milícias, desenvolvia armamentos e espalhava sua ideologia com zelo missionário, o Ocidente, por outro lado, se perdia em discursos, reuniões diplomáticas e sanções simbólicas. Desde os anos 90, diversas nações e organizações internacionais tentaram lidar com a ameaça iraniana através da diplomacia tradicional. Mas o erro foi fatal. Trataram o regime teocrático messiânico com as ferramentas da política secular. Os líderes iranianos, que não agem com base em lógica ocidental, entenderam rapidamente que poderiam manipular esse sistema. Enquanto discursavam sobre paz e acordo, seguiam enriquecendo urânio, financiando grupos extremistas operando sob o radar. E o mais grave, o próprio Ocidente, em nome da diplomacia, legitimou o avanço do Irã, assinando acordos frágeis, fechando os olhos para violações e até liberando bilhões de dólares em recursos bloqueados. Tudo isso enquanto o Irã deixava claro, em seus púlpitos e em suas televisões estatais, que seu objetivo final era destruir Israel e confrontar os infiéis. O chamado Acordo Nuclear de 2015, por exemplo, foi apresentado ao mundo como um triunfo diplomático. Mas bastaram poucos anos para que se tornasse evidente que o Irã estava apenas ganhando tempo. Eles usaram os recursos liberados para financiar ainda mais os proxies. Compraram tempo para expandir sua capacidade de centrifugação de urânio e desenvolver sistemas de mísseis de longo alcance. Enquanto os líderes ocidentais celebravam as fotos dos apertos de mão, o regime iraniano avançava em silêncio. E quando as violações começaram a ser denunciadas, a resposta ocidental foi tímida, hesitante, quase infantil. Os líderes das grandes potências pareciam incapazes de acreditar que estavam sendo enganados. E essa hesitação deu ao Irã uma vantagem estratégica incalculável. Esse tipo de passividade não é novidade. A história está repleta de momentos em que o mundo democrático subestimou regimes autoritários com visões expansionistas. E o erro do Ocidente foi duplo. Não apenas confiar em promessas frágeis, mas também ignorar a natureza espiritual do conflito. Eles trataram o Irã como um parceiro comercial, como um ator racional, quando na verdade estavam diante de um regime messiânico, disposto a sacrificar seu próprio povo para alcançar uma utopia teocrática. Israel, ao contrário, não se iludiu. Desde o início, os líderes israelenses alertaram para o perigo que o programa nuclear representava. Foram criticados, ignorados, chamados de alarmistas, mas seguiram agindo nos bastidores, com sabotagens cirúrgicas, operações de inteligência e tentativas de retardar o avanço iraniano. E até aqui, conseguiram conter a explosão da crise.
Mas como o próprio primeiro-ministro israelense afirmou em diversas ocasiões, o tempo está se esgotando. A bomba pode já estar montada. Os mísseis, prontos. A hesitação do Ocidente criou um vácuo, e o Irã preencheu esse vácuo com ideologia, poder e ambição. Não se trata apenas de uma falha política. Trata-se de um sinal profético. O mundo está entregando o palco para que regimes hostis se levantem, exatamente como a Bíblia anunciou que aconteceria antes da grande tribulação. Dentre todos os alvos estratégicos do Irã, nenhum é tão central, tão simbólico e tão determinante quanto o Estado de Israel. Para Teherã, Israel não é apenas um inimigo político ou uma questão de fronteira. Israel é, literalmente, um obstáculo escatológico. É o posto avançado do Ocidente, a presença judaica no coração do Oriente Médio, a memória viva de promessas bíblicas que contradizem a teologia iraniana. O Irã não esconde que vê a destruição de Israel como uma missão divina. Tudo isso faz parte de um plano que visa sufocar Israel, tanto militar quanto psicologicamente, até o ponto de ruptura. Mas Israel não é uma nação comum. É a única democracia plena no Oriente Médio, cercada por inimigos, mas sustentada por uma história milenar, por um povo resiliente, acima de tudo, pelas promessas do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A existência de Israel, mesmo após séculos de dispersão, perseguição e tentativas de extermínio, é um testemunho vivo da fidelidade de Deus às suas alianças. E é justamente por isso que o confronto entre o Irã e Israel transcende a política e a geografia. É um conflito espiritual. É a batalha entre a luz e as trevas, entre a verdade e a mentira, entre o reino de Deus e as forças que tentam usurpar sua autoridade. As Escrituras são claras sobre isso. Em Zacarias capítulo 12 está escrito: Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tontura para todos os povos em redor, e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados. Essa profecia fala de um tempo em que as nações se voltarão contra Jerusalém, não por questões econômicas ou militares, mas porque ela será o centro do plano redentor de Deus. O Irã, ao colocar Israel como seu principal inimigo, está se posicionando exatamente como uma das nações profetizadas. E isso deveria abrir os olhos da Igreja para a gravidade do tempo em que vivemos. O mundo pode tentar normalizar esse conflito, transformá-lo em uma disputa territorial comum. Mas nós, como cristãos, sabemos que há muito mais em jogo. Sabemos que Israel não caiu ali por acaso e que sua preservação é um sinal profético. Sabemos que, quando as nações se levantam contra Jerusalém, o desfecho não será decidido por tanques, drones ou tratados. Será decidido por Deus. E quando ele agir, não haverá coalizão, aliança ou império que possa resistir. Por isso, o alvo do Irã não é apenas Israel, é o próprio plano de Deus. E por isso, como igreja, devemos vigiar, orar por Israel e permanecer firmes na palavra que revela os bastidores espirituais deste confronto. O conflito entre Irã e Israel, à primeira vista, parece ser apenas mais um capítulo da longa história de rivalidades no Oriente Médio. Mas essa leitura simplista não sobrevive a uma análise mais profunda. A verdade é que o Oriente Médio se tornou o epicentro de uma disputa global muito maior, uma espécie de tabuleiro de xadrez em que cada movimento, cada ataque e cada aliança escondem intenções estratégicas das grandes potências mundiais. O Irã, longe de agir sozinho, tem contado com o apoio velado e muitas vezes explícito de nações que compartilham uma visão comum. O enfraquecimento do Ocidente, a erosão dos valores judaico-cristãos e a construção de uma nova ordem mundial onde o eixo de poder seja transferido de Washington, Londres e Jerusalém para Teherã, Moscou e Pequim. Essa nova arquitetura de poder tem se desenhado há décadas, mas se acelerou nos últimos anos. A Rússia, buscando ampliar sua influência e fragilizar a hegemonia americana, tem se aproximado do Irã, oferecendo apoio militar, troca de tecnologia e respaldo diplomático. A China, por sua vez, com sua visão de domínio econômico e estratégico a longo prazo, também vê no Irã um parceiro valioso para o projeto da Nova Rota da Seda, uma iniciativa que visa conectar o Oriente ao Ocidente sob liderança chinesa. Ambos os países encontraram no Irã um aliado disposto a desafiar o status quo, a romper com as imposições ocidentais e a fomentar a estabilidade nos lugares certos, nos momentos certos, com objetivos muito bem definidos.
Ao mesmo tempo, o vácuo deixado pelos Estados Unidos em várias frentes do Oriente Médio tem permitido que essa aliança ganhe força. Os antigos aliados americanos, como a Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes, se veem cada vez mais pressionados a buscar alternativas. E, com isso, mesmo os países sunitas, historicamente rivais do Irã, acabam aceitando acordos temporários com Teherã, ou se aproximando da Rússia e da China, numa tentativa desesperada de preservar seus próprios interesses diante da ausência de uma liderança clara no Ocidente. Essa desordem geopolítica está empurrando a região para um ponto de ebulição, onde alianças improváveis surgem, velhas inimizades são temporariamente silenciadas, e o pano de fundo profético vai sendo tecido diante dos olhos do mundo. É nesse cenário que o Irã brilha como um agente ativo da desestabilização. Ele não apenas participa do jogo, ele o molda. Enquanto as grandes potências discutem segurança energética, acordos comerciais e sanções, o Irã movimenta suas peças com precisão. Ativa seus proxies quando necessário, negocia com Moscou nos bastidores, sorri para Pequim em acordos econômicos, ao mesmo tempo, desafia abertamente a comunidade internacional com testes de mísseis e ameaças nucleares. E o mais surpreendente é que, em muitos casos, essas ações são toleradas, ignoradas ou até justificadas por organismos internacionais que perderam sua força moral e sua autoridade. É o mundo caminhando, pouco a pouco, para a inversão completa de valores, onde o agressor é tratado como vítima e a vítima como agressor. Mas o mais alarmante é que essa configuração global se encaixa perfeitamente no que a Bíblia já nos antecipava. Em Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14, é descrita uma mobilização das nações para a batalha do Armagedon, com espíritos enganadores, indo aos reis da terra para reuni-los para o grande dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Ainda que os nomes dos países não estejam citados diretamente, os eventos descritos falam de alianças malignas, influências espirituais ocultas, um ambiente de guerra global iminente. O que vemos hoje não é apenas uma reconfiguração política, é uma movimentação espiritual que prepara o palco para os últimos atos da história. E o Oriente Médio, especialmente através do Irã, tornou-se o principal cenário dessa preparação profética. Diante de tudo que vimos até aqui, o expansionismo iraniano, o fortalecimento dos proxies, a tentativa de cercar Israel, as alianças globais em torno de um novo eixo de poder, surge uma pergunta inevitável para qualquer cristão comprometido com as Escrituras. Será que estamos vendo, com nossos próprios olhos, o cumprimento das profecias bíblicas? O que a Bíblia já dizia sobre a ascensão de nações contra Israel? E onde, exatamente, o Irã se encaixa nesse cenário escatológico? As respostas não estão em teorias de conspiração ou especulações desconectadas. Estão nas Escrituras, reveladas ao longo de séculos por profetas inspirados por Deus, preservadas para que a Igreja discernisse os tempos. Um dos textos mais frequentemente citados nesse contexto é Ezequiel capítulo 38. Lá, o profeta fala de uma coalizão de nações liderada por Gog, da terra de Magog, que virá do norte contra Israel nos últimos dias. E entre os nomes das nações listadas como aliadas desse exército invasor, aparece a Pérsia, nome antigo do atual Irã. Essa conexão é direta, histórica e teologicamente significativa. A Pérsia, segundo o texto bíblico, estará entre os inimigos que marcharão contra Israel em um movimento de cerco e destruição. Mas o desfecho é claro. Deus intervirá com poder sobrenatural, confundindo os exércitos, trazendo juízo e glorificando seu nome entre as nações. Em outras palavras, o levante do Irã e seus aliados não apenas está previsto, ele é parte de um plano maior, que culmina na manifestação da soberania divina diante do mundo. Além de Ezequiel, outros textos apontam para o papel das nações no tempo do fim. O Salmo 83, por exemplo, fala de uma conspiração entre povos vizinhos de Israel para apagá-lo da memória das nações. Isaías 17 menciona a destruição de Damasco, capital da Síria, aliada direta do Irã. Apocalipse 16 e 19 falam sobre a mobilização das nações para a guerra final, sob influência de espíritos malignos. E em Mateus 24, Jesus nos alerta que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras, que nação se levantaria contra nação e que Jerusalém seria cercada de exércitos. Todos esses elementos convergem em uma só direção. O cenário que temos hoje, com Israel ameaçado por todos os lados, com o Irã financiando o terror
e com os poderes globais se reorganizando. É, sim, um esboço do tempo profetizado para o fim. E o mais importante, a Bíblia nunca revelou essas coisas para nos amedrontar, mas para nos preparar. As profecias não são filmes de terror, mas convites ao arrependimento, à vigilância e à esperança. Elas nos mostram que, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua no trono. Mesmo quando as nações se alvoroçam, o Senhor zomba delas do alto de sua morada. Ele reina, ele cumpre suas promessas, e ele protegerá seu povo. O que cabe à igreja nesse momento não é entrar em pânico, mas se posicionar. Precisamos compreender os tempos, viver com santidade, pregar com urgência e manter nossos olhos fixos na eternidade. O Irã pode se preparar para a guerra, mas nós devemos nos preparar para o arrebatamento, porque as profecias estão se cumprindo uma a uma. Chegamos ao fim desta jornada, mas o verdadeiro chamado começa agora. Diante de tudo que foi exposto, os planos do Irã, sua ambição imperial, o cerco a Israel, as alianças globais e o cumprimento progressivo das profecias bíblicas, a pergunta que ecoa com força é: e nós? O que devemos fazer? A palavra de Deus nunca revelou os acontecimentos do fim para satisfazer curiosidades ou alimentar teorias. As profecias foram dadas para alertar, despertar e mobilizar o povo de Deus. Se o Irã se levanta com planos de dominação, se Israel está cercado por um anel de fogo, se os reinos do mundo já estão se alinhando para o cenário final, então a igreja precisa se posicionar com fé, discernimento e santidade. Este não é o tempo de distração espiritual, é o tempo de vigilância. Não podemos mais tratar as Escrituras como se fossem apenas histórias antigas ou símbolos abstratos. O que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas geopolítica, é espiritual, é escatológico, é a palavra se cumprindo. E a igreja tem uma responsabilidade intransferível: ser luz no meio das trevas, ser sal da terra em um mundo que se corrompe, ser voz profética em tempos de engano. Precisamos, mais do que nunca, orar por Israel, interceder pelas nações, denunciar o avanço das trevas, nos preparar para o retorno do nosso Rei. Porque a verdade é que o tempo está se esgotando. O relógio profético de Deus está em contagem regressiva, e a trombeta pode soar a qualquer momento. A fidelidade de Deus às suas profecias é a mesma fidelidade com que Ele cumpre suas promessas de salvação, proteção e justiça. Por isso, não há motivo para temor, há motivo para confiança. O mesmo Deus que preservou Israel em meio ao deserto, ao cativeiro e ao holocausto é o Deus que sustenta a sua igreja. E ainda que o mundo caminhe para o colapso, nós caminhamos para a glória. Porque a nossa esperança não está em governos, não está em tratados de paz, não está em sistemas humanos. A nossa esperança está no Cordeiro que venceu e que virá. E se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilhe. Leve essa mensagem a outros que precisam despertar espiritualmente. Deixe seu comentário aqui embaixo e diga: eu estou vigiando. Eu estou preparado. Isso nos ajuda a formar uma comunidade de cristãos conscientes e vigilantes. E se ainda não é inscrito, clique agora em inscrever-se, ative o sininho e curta esse vídeo. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que edificam, alertam e fortalecem a fé do povo de Deus. E antes de você sair, escute com atenção. Se você deseja crescer ainda mais no conhecimento das Escrituras, entender profundamente o cenário profético atual e se preparar com base sólida na palavra, eu quero te convidar a clicar no link que está na descrição deste vídeo. É um convite espiritual para você mergulhar ainda mais fundo na verdade que liberta. Não perca essa oportunidade, porque os dias são maus, mas os que conhecem o seu Deus se fortalecerão e farão proezas. Que o Senhor te abençoe e te desperte para esse tempo profético em que vivemos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.